Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 16 de agosto. Tremor de terra assusta os moradores de Congonhas, em Minas Gerais. Um abalo de magnitude 2.1 foi sentido em várias partes da cidade. A variante Delta da Covid-19 é identificada na maioria das amostras colhidas na cidade do Rio. A capital paulista abre inscrições para a antecipação da segunda dose da vacina contra a Covid. E ainda você vai saber como o vento no agreste de Pernambuco ajuda na produção de energia elétrica. É agora no Brasil TV. Moradores de Congonhas, que fica na região central de Minas, relataram ter sentido um tremor de terra. O Observatório Sismológico de Brasília confirmou um abalo de magnitude 2.1. A preocupação é com uma barragem de rejeitos que fica muito perto da cidade. Na cidade não se fala em outro assunto. Eu senti um pouco tremendo, prestei atenção, mas foi muito rápido. Aí foi como se fosse um trovão. É verdade, o tremor de fato foi registrado pelo Observatório Sismológico da UNB, às 10h19 da noite de ontem, um abalo de magnitude 2.1. E não é a primeira vez. Em 2019, a UNB registrou 43 tremores de terra na região de Congonhas. O maior foi de 3.2. Um tremor e um barulho, como se fosse um raio caindo, foram sentidos e relatados em vários pontos aqui de Congonhas. Mas os moradores, o medo que não deixa ninguém dormir. Mandei uma mensagem no número da CSN que eu tenho. Tentei entrar em contato com a Defesa Civil, liguei por muito tempo e não consegui. A gente ficou em casa com medo. Nas redes sociais, muitos moradores escreveram que era uma explosão na barragem Casa de Pedra, da CSN. Os bombeiros informaram que foram acionados e entraram em contato com a mineradora. A empresa garantiu que não registrou nenhuma instabilidade na barragem. Mas o medo que paira na cidade fez todo mundo ficar em alerta. Medo, que a gente tem medo, falo a verdade. Nem Deus permite essa represa arrebentar. Aonde a gente vai parar? É não confiar, é um pesadelo constante de conhecer uma história que pode ser repetida. De acontecer igual aconteceu em Brumadinho, né? Nosso maior medo é esse. Agora vamos falar da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio identificou a variante Delta em mais da metade das amostras que foram coletadas na cidade. Depois de 98 anos, a Casa do Povo ganhou uma nova função. O prédio quase centenário da Câmara Municipal do Rio virou o mais novo ponto de vacinação da cidade. A Juliana foi a primeira. O primeiro trabalho dela como estagiária também foi aqui. Mais um marco aqui na Câmara. Vai estar para sempre na minha história. Hoje, a cidade do Rio está vacinando pessoas com 22 anos, como o Lorenzo, que já não via a hora. Eu estava ansioso, já estava marcando, contando todos os dias. Aí quando chegou hoje, eu já acordei cedo com toda a energia já para que hoje era o dia. Até o fim da semana, todas as pessoas com 18 anos ou mais devem receber a primeira aplicação aqui no Rio. Os adolescentes devem começar a ser vacinados logo em seguida, a partir da semana que vem. De acordo com o secretário de Saúde, as doses são suficientes para essa semana. E a semana não está prevista interrupção. O Ministério da Saúde já se comprometeu a mandar mais 270 mil doses para que a gente possa ter a semana transcorrendo normalmente e finalizar o público de 18 anos ou mais com a primeira dose da vacinação aqui na cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura não quer mais sustos no calendário, principalmente por conta do avanço da variante Delta. Segundo a Secretaria de Saúde, amostras coletadas em pacientes com Covid revelam que 56% deles foram infectados pela variante Delta. O secretário diz que o Ministério da Saúde já deveria começar a se planejar para aplicar uma terceira dose de vacina, principalmente nos idosos. Não só por conta da nova variante, mas também porque os idosos se vacinaram no início do ano e a imunidade deles pode estar caindo. Israel, por exemplo, Chile, já começaram a vacinação. Então o Ministério precisa se planejar para garantir o aporte dessas vacinas para toda a população. Ainda não há nenhuma decisão oficial sobre uma possível terceira dose para a população em geral. Por enquanto, só os idosos da ilha de Paquetá é que vão receber a aplicação extra. Isso deve acontecer até o fim desse mês. Paquetá faz parte de um projeto em parceria com a Fiocruz para monitorar os efeitos da vacina nos moradores. Ontem,
Todos os adultos e adolescentes da ilha já receberam a segunda dose contra a Covid. A cidade de Salgueiro, no sertão de Pernambuco, começou a vacinação contra a Covid para pessoas com 18 anos ou mais. Alívio para quem tem 18 anos ou mais em Salgueiro. A vacinação para esse público começou essa semana no município. Com isso, a cobertura vacinal ultrapassa os 60% da população com a primeira dose. Já chegamos perto de 60 mil pessoas vacinadas com a primeira e a segunda dose. Isso representa aproximadamente 65% da população. E também com a segunda dose, nós já estamos também acima da média nacional, com mais de 30% da nossa população vacinados. Para receber o imunizante, os jovens com 18 anos ou mais só precisam levar um documento de identificação oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência a qualquer unidade de saúde ou na Secretaria Municipal de Saúde. Com esse avanço, a preocupação é conscientizar a população da importância de completar o ciclo com a segunda dose. O secretário de Saúde de Salgueiro destaca ainda que o avanço da vacinação já surtiu o efeito esperado no município. Aqui no nosso município, a gente zerou a ocupação dos leitos de UTI, isso é muito bom, graças a Deus. E também no nosso hospital de campanha são 24 leitos e nós temos apenas um leito ocupado e o estado do paciente é um estado tranquilo. Até o momento, Dormentes já imunizou 54% da população adulta com a primeira e a segunda doses. O resultado disso já é visível e animador. O município conseguiu zerar os casos ativos de Covid-19. Para a secretária de Saúde, Thalita Mirelli, o avanço na vacinação e a testagem em massa da população foram fundamentais para garantir esse sucesso. Outra informação para comemorar é a seguinte: de acordo com a Secretaria de Saúde de Dormentes, desde o dia 22 de junho que não é registrada nenhuma morte por Covid na cidade. Antes dessa data, foram registrados 2 óbitos de idosos que se recusaram a receber a vacina. A melhor arma é se vacinar. Chegou sua idade, procure o posto de vacinação. E se você tomou já a primeira dose, não deixe de tomar a segunda. O esquema só é completo, a gente tem a nossa imunidade só com as 2 doses. Então não deixe de tomar a sua segunda dose. Olha, a partir de amanhã, São Paulo entra numa nova fase de reabertura. Comércio, bares e restaurantes vão poder funcionar sem limite de horário e de capacidade. Os eventos como feiras e congressos serão liberados, mas com algumas regras. A flexibilização veio depois que o número de casos e de óbitos caiu e, por outro lado, aumentou a taxa de pessoas vacinadas. Com quase todos os adultos vacinados com a primeira dose ou então com aquela dose única, a cidade de São Paulo começou hoje a antecipar a aplicação da segunda dose. É o que a gente chama popularmente de xepa da vacina. Nas unidades básicas de saúde da capital paulista, a semana começou com um grupo novo na fila da vacinação. São as pessoas que buscam a chance de antecipar a segunda dose com os imunizantes que sobram no final do dia. É a segunda rodada da xepa da vacina. O Tomasso colocou o nome dele na fila de espera. Se eu conseguir ser chamado hoje, que eu acho muito difícil, eu vou estar 100% imunizado daqui 15 dias e com uma dor de cabeça a menos aí por esse ano. Pode se inscrever para receber a segunda dose antes das 12 semanas quem tomou as vacinas da Pfizer ou AstraZeneca há pelo menos 60 dias. Quem tomou a Coronavac, uma vacina de intervalo menor, não precisa esperar mais os 28 dias. Deu 15 dias, pode se inscrever na xepa. Segundo o secretário de Saúde da capital, a redução do intervalo é permitida pelos fabricantes e pelas regras da Anvisa. Nós cumprimos rigorosamente aquilo que determina a bula de cada uma dessas vacinas, então perfeitamente correto, e com isso a gente pretende não desperdiçar nenhuma dose, fazendo a utilização da chamada dose da xepa a partir de hoje também para essas pessoas. Aqui nessa UBS, só na parte da manhã, 50 pessoas colocaram o nome na lista na
tentativa de antecipar a segunda dose. Quando chega perto do horário de fechamento da unidade, as enfermeiras fazem o cálculo de quantas doses podem ser aplicadas com os frascos que foram abertos e que não podem ser utilizados no dia seguinte. Um funcionário faz a ligação para casa ou para o telefone celular da pessoa que se inscreveu e que tem que chegar rapidinho para não perder a chance. Depois de vacinar mais de 500 mil pessoas no fim de semana, na virada da vacinação, a capital paulista está com quase 100% dos adultos imunizados com a primeira dose ou com a dose única. Quase, porque são cerca de 42 mil maiores de 18 anos ainda não vacinados. Esse infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo recomenda que quem tomou as primeiras doses da Pfizer e da AstraZeneca tente antecipar. Já quem tomou a Coronavac, esperar o prazo de 21 ou 28 dias é melhor. Como o intervalo já é mais curto, em relação a esse imunizante, a antecipação não faz tanta diferença. Eu acho que a gente não deveria se preocupar tanto, eu até acho que esse intervalo um pouco maior é melhor, porque gera um pouquinho mais de anticorpo do que o intervalo mais curto. Nesse momento, você ter acesso a uma segunda dose, isso vai diminuir a circulação dessas novas variantes e vai proteger o aparecimento de novos casos. Em Porto Velho, a vacinação contra a Covid também avança. A capital de Rondônia começa a imunizar pessoas de 18 anos ou mais. Matheus Gama é quem nos conta. Olá! Durante uma cerimônia de entrega de kits de prevenção ao Covid-19 na volta das aulas presenciais da rede municipal de ensino, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, anunciou em primeira mão que Porto Velho abaixou mais uma vez a idade para vacinação contra a Covid. A partir de hoje, as pessoas com 18 anos ou mais podem ir se vacinar. Lembrando que aqui em Porto Velho, as pessoas que vão tomar a primeira dose devem ir à Faculdade Finca, na Zona Sul de Porto Velho, e as pessoas que vão tomar a segunda dose da vacina já estão aptas a tomar a segunda dose da vacina, claro, sempre de acordo com as informações contidas naquele cartão de vacinação que a pessoa recebe na primeira dose, pode ir no Campus 2 da Faculdade São Lucas, na região central aqui de Porto Velho. O prefeito disse que a demanda estava muito alta e por isso ele decidiu fazer essa ação, decidiu diminuir a idade de vacinação aqui na capital. Matheus Gama para o Brasil TV. As escolas estaduais estão reabrindo salas de aula em 36 municípios do Rio de Janeiro, respeitando os decretos de cada prefeitura, e também em Alagoas. As duas redes, o esquema híbrido, com parte dos alunos em sala de aula e parte em casa, como já acontece na maioria dos municípios e dos estados onde as aulas voltaram. Depois de mais de um ano sem aulas presenciais por causa da pandemia, as escolas da rede estadual de ensino em Alagoas reabriram hoje. Os alunos tiveram que seguir protocolos sanitários para evitar o coronavírus. Mas esse retorno é parcial. Vai ter um revezamento semanal de 50% dos estudantes em sala de aula e a outra metade em casa com aulas remotas. Estava muito difícil de ficar em casa, principalmente com as aulas online. Não estava sendo muito explicativo os assuntos e agora com essa retomada está sendo muito melhor de a gente atribuir todos os assuntos. No Paraná também continua valendo o rodízio semanal de alunos na rede estadual. As turmas são divididas em 2 grupos que se alternam a cada semana nas aulas presenciais e à distância. O mesmo acontece em Mato Grosso do Sul. No vai e vem das aulas presenciais e remotas, os alunos enfrentam dificuldades. Nós ainda não estamos preparados para o chamado ensino domiciliar, seja por falta de recursos tecnológicos, por falta de espaço dentro das casas, por falta de acesso a materiais adequados, professores também ainda não preparados para essa metodologia. No Rio de Janeiro, as escolas da rede estadual estão reabrindo hoje na capital e em mais 35 municípios, que tinham suspendido as aulas presenciais na semana passada. Para garantir a segurança dos professores e dos alunos, existem protocolos sanitários elaborados pelas secretarias estaduais de saúde e de educação. O decreto do governo do estado do Rio leva em consideração os decretos municipais. Ou seja, se uma prefeitura determinar regras mais restritivas, como o fechamento de escolas, as aulas serão remotas. É o caso de 16 municípios. Eles permanecem sem aulas presenciais. Os outros 76 terão as escolas abertas.
Mesmo se o município estiver com alto risco de transmissão, as aulas podem ser presenciais. De acordo com o decreto, em caso de bandeira vermelha, as escolas funcionam com até 40% da capacidade. Na bandeira laranja, com até 70%. E nas bandeiras amarela e verde, até 100% da capacidade. A rede estadual de Minas Gerais está voltando às aulas de forma escalonada, ainda híbrida. Alunos do 1º ao 5º ano, do 8º e 9º anos do ensino fundamental e do 2º e 3º do ensino médio alternam uma semana de aula presencial e uma semana de aula remota. No Piauí, as aulas da rede estadual também estão retornando gradualmente desde segunda-feira passada. Em Rondônia, no Amazonas, Goiás e Rio Grande do Sul, as aulas da rede estadual estão no sistema híbrido, com atividades presenciais e remotas. Já a rede municipal de Porto Alegre só está com aulas presenciais. Em Pernambuco, as escolas estaduais, municipais e particulares já começaram o segundo semestre do ano letivo, também com aulas na escola e online. Em Santa Catarina e no Maranhão, as redes estaduais voltaram no começo do mês, também no sistema híbrido. Hoje, das 261 escolas municipais de São Luís, apenas 14 retornaram às aulas presenciais. No país inteiro, famílias se preocupam com o aprendizado dos alunos. Os estudantes, eu sei que é difícil, mas eles precisam encontrar aquela motivação que vem lá de dentro, porque estudar vale muito a pena. Não é hora de abandonar os estudos, é hora de tentar recuperar o tempo perdido, porque sempre vale a pena. O conhecimento é algo que fica para você e nunca se perde. O homem foi assassinado a tiros dentro de uma UTI. Funcionários e pacientes que estavam no local ficaram em choque. Esta funcionária precisou ser amparada pelos colegas. Os bandidos renderam os funcionários, foram até a UTI e dispararam mais de 15 vezes contra Diego. Depois, eles usaram este carro para fugir. O veículo foi encontrado queimado numa estrada aqui de Maringá e tinha sido roubado há poucos dias. Diego estava internado, se recuperando de um outro atentado que sofreu na semana passada, também em Sarandi. Câmeras de segurança de um mercado mostram a vítima entrando no estabelecimento para se esconder do atirador, que disparou várias vezes e 2 tiros atingiram Diego. De acordo com a polícia, a vítima tinha passagens por tráfico de drogas e também por homicídio. De acordo com a polícia, a principal motivação para esses crimes é a disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade. Segundo as investigações, o principal suspeito do crime seria Lincoln Vandame Ferreira. Ele deixou a prisão há mais ou menos um mês. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de praticar estelionato em Sergipe e outros estados brasileiros. Ele teria se passado por um pastor. O homem foi preso no Distrito Federal. O suspeito, Alailson Amorim, foi preso em um shopping em Taguatinga, no Distrito Federal. Os policiais civis de Sergipe e militares do Distrito Federal cumpriram mandados de prisão por estelionato e furto. Ele também é suspeito de agressões e abusos sexuais contra mulheres com quem, segundo a polícia, se relacionou e aplicou golpes. A investigação foi conduzida pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe. Segundo a polícia, em fevereiro deste ano, um idoso viu o anúncio de um carro em um site de vendas pelo valor de R$34 mil. Foi aí que ele entrou em contato com o vendedor, que se apresentou como Alailson Amorim. Ele disse que era pastor e juiz de direito e que o carro pertencia à esposa dele. A negociação foi feita, o dinheiro foi transferido, mas só depois a vítima percebeu que o carro estava alienado com uma dívida no valor de R$18 mil. A polícia identificou vários perfis falsos do investigado em redes sociais. Em um deles, ele se apresentava como juiz federal, em outro, policial. Na internet, ele também divulgava palestras e se identificava como pastor. Segundo a investigação policial, o falso pastor se aproximava das fiéis das igrejas, apossava-se dos cartões bancários e senhas para fazer compras e sumia, deixando as vítimas no prejuízo. E daí nós encontramos outras vítimas em outros estados do Brasil. A segunda vítima que localizamos foi no estado do Maranhão, uma mulher com quem ele se casou. E ele fez a subtração de vários bens dessa pessoa, vendeu bens da residência dela, sem o conhecimento dela, eletrodomésticos, e também se apropriou dos cartões de crédito e cartões bancários. Além de Sergipe, ele é investigado nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Maranhão.
Olha essa história. Policiais que pararam em um posto de combustível para abastecer uma viatura acabaram fazendo a maior apreensão de maconha em Minas Gerais este ano. Mais de 5 toneladas de maconha foram apreendidas na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. Essa foi a maior apreensão de drogas este ano em Minas Gerais. Todo o material estava escondido em um reservatório que era transportado pelo caminhão. Mas a Polícia Rodoviária Federal descobriu toda a droga por acaso. Os policiais foram abastecer a viatura em um posto às margens da BR-364 quando viram um caminhão com uma carga má condicionada, o que podia levar risco para os outros veículos na rodovia. Mas o que era para ser um alerta terminou nessa apreensão e em 2 prisões. Agora a Polícia Federal vai investigar a origem da droga. Michele Ferreira para o Brasil TV. Veja a seguir as imagens e os prejuízos provocados pela chuva de granizo no Paraná. Brasil TV de volta e a gente fala de um temporal de granizo que cobriu boa parte da região metropolitana de Curitiba com gelo. A cidade mais atingida foi Campo Largo, que fica na região metropolitana de Curitiba. Ainda durante a tarde, horas depois do granizo cair, em várias regiões da cidade era possível ver gelo acumulado, bastante gelo. Nas esquinas, nas calçadas, em alguns terrenos e quintais de algumas casas também. A chuva de granizo começou a cair por volta das 8 horas da manhã, veio bem intensa e de longe, em alguns gramados, a impressão que dava é que parecia geada forte ou então até neve. O Corpo de Bombeiros fez a distribuição de lonas e um ginásio foi o espaço organizado para fazer a entrega desses materiais aos moradores. Uma fila imensa se formou no local. Parte do forro de uma casa de um conjunto habitacional que foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira passada caiu em Juazeiro do Norte, no sul do Paraná, do sul do Ceará. O caso aconteceu no conjunto residencial Padre Cícero 2, que fica aqui em Juazeiro do Norte, no sul do Ceará. A dona do imóvel estava dentro do quarto, sentada na cama, quando escutou o barulho e se assustou. Ela disse que a caixa d'água estava com a bomba quebrada e dessa forma encheu tanto que acabou derramando. A estrutura do forro não aguentou e cedeu. Móveis e eletrodomésticos que ela tinha acabado de comprar foram danificados. Outros moradores estão com medo. Eles afirmam que já foram identificados rachaduras e vazamentos em outras casas e temem que o mesmo aconteça ou algo pior. Essas residências fazem parte do conjunto habitacional do Programa Federal Casa Verde e Amarelo e foram entregues na última sexta-feira em solenidade com a presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Edson Freitas para o Brasil TV. Olha, a Caixa Econômica Federal informou que acionou a construtora responsável pela obra e que essa construtora já fez os reparos necessários. Há 4 meses e seguidos, a conta de luz vem com a bandeira vermelha, patamar 2. São cobrados R$ 9,49 a mais na conta a cada 100 kWh consumidos. Uma forma de baratear esse custo é a geração de energia eólica. Localizado entre os municípios de Caetés, Capoeiras, Pedra e Venturosa, esse complexo eólico tem 8 parques em uma área de 3.700 hectares. São mais de 120 aerogeradores, com capacidade instalada de energia, que é limpa e não causa impactos negativos ao meio ambiente. Ao todo, Pernambuco, que é um dos estados pioneiros no país, tem hoje 34 parques eólicos. Este em Gravatar é mais um, em operação desde 2010, em uma área de quase 400 hectares, com tecnologia dinamarquesa, pás da Índia e torre de 70 metros de altura, feita no complexo portuário de Suape, próximo ao Recife. A potência total dos 9 aerogeradores é de aproximadamente 15 megawatts por hora. A energia gerada passa para esta subestação elétrica e daqui segue por uma rede. Junto com outros parques, a empresa pode gerar mais de 60 milhões de quilowatts-hora por ano, o suficiente para o fornecimento contínuo de quase 30 mil residências. E há mais 3 parques nos planos de expansão. Poção, ali perto de Pesqueira, e
o distrito de Pirauá, que é o distrito da cidade de Macaparana. Vão receber novos investimentos e projetos com turbinas mais modernas, mais novas, para a produção de energia. Quem observar a situação de muitas árvores por aqui vai ver isso. Algumas ficam curvadas com o passar do tempo, justamente por causa da força do vento. De acordo com as análises feitas no local, o vento chega a 15 metros por segundo. A média anual é de 8 metros por segundo, ou seja, condições ideais para a produção de energia eólica. 80% dos parques eólicos do país estão no Nordeste, região com um dos melhores ventos do mundo. Por isso, há cada vez mais projetos de expansão. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30, hora de Brasília. Para você, boa noite, boa semana e até amanhã.